Oi, 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 pessoal, como vocês estão? Quanto tempo? Estou aqui novamente com um novo vídeo para vocês. E eu espero que que fale ao seu coração. E sobre o que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar um pouco, algo que eu nunca falei, um pouco sobre coisas que aconteceu na minha vida. É um tema um pouco delicado, mas se você ficar até o final, você vai até entender. Então, vamos lá, né? Eu quero iniciar o vídeo falando sobre algo que aconteceu na minha vida o ano passado, né? Que foi o falecimento da minha mãe. E eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu, não detalhes, né, de como aconteceu, mas da experiência que eu vivi e quem era a minha mãe, né, quem foi a minha mãe para mim. Quem me conhece, né, mais de perto, algumas pessoas que aqui se inscreveram no canal me conhecem, mas outras não, então talvez muitas pessoas não saibam, né? Aqui o canal não é grande, mas muitas pessoas que se inscreveram me conhecem, talvez um pouco de perto, outras um pouco de longe, só pelas redes sociais, mas quem conhece um pouco de perto já sabe, né, que minha mãe faleceu ano passado, foi dia 23 de junho de 2022. Ainda não fez um ano, né? Vai fazer um mês que vem, né? Esse vídeo eu tô gravando agora no mês de maio, bem que é o mês das mães, né? E pós, né? Semana das mães, né? Domingo foi dia das mães, pós o dia das mães que eu estou gravando. E eu estou gravando porque já era para mim, já era para eu gravar, mas tudo tem o seu momento, tem o seu momento de reflexão, tem o seu momento de preparação, porque não é fácil, né? Quem já perdeu um ente querido sabe quanto é difícil, né? E por isso que foi difícil falar sobre esse assunto. Mas aqui eu vou falar resumido, mas né, não contando o que, como foi, detalhes, essas coisas não é muito bom lembrar, né? É um pouco ruim, é um pouco difícil, mas eu quero falar quem foi minha mãe, o que eu aprendi com ela, quem ela era para mim, o que ela fazia, o que ela me ensinou. É sobre isso que eu quero falar, né? Quem era minha mãe? O nome dela era Adalgisa Dias, né? Eu me chamo Alexandra Dias, né? O sobrenome Dias, nosso. E minha mãe, ela era uma grande mulher de Deus e ela conheceu a Jesus muito nova, né? Ela conheceu a Jesus quando eu tinha um ano e pouco. E aí ela começou a ir numa igreja que ela foi convidada e lá ela começou a ouvir a palavra e ela aceitou Jesus no seu coração. Desde criança eu vou à igreja, né? Ela sempre levou, né? Eu e meus irmãos, né? Minha mãe, ela casou muito nova, ela assim, jovem, né? Com meu pai, e logo eu nasci, e depois de 5 anos meu irmão nasceu, depois de 11 anos meu outro irmão nasceu, né? Somos em 3 irmãos. Então ela deixou 3 filhos, e nós fomos criados conhecendo a Jesus Cristo, graças a Deus, e por isso, para mim, isso já foi algo muito importante que ela deixou para mim, né? Que foi o conhecimento da palavra de Deus, de quem é Jesus, que eu aprendi através dela, porque ela levava, né, eu, meus irmãos, a gente na igreja, e a gente aprendeu esse caminho
E não só como religião, eu sei que muitos vão falar que é religião, mas Jesus, ele é acima das religiões. Jesus é maior do que tudo. E eu não estou falando de igreja, de placa de igreja, porque a igreja, um templo, é para a gente ter comunhão com Deus. É importante ir para a gente ter comunhão com o Senhor. Eu não estou falando simplesmente de ir à igreja, estou falando de conhecer Jesus. Então, minha mãe ensinou a gente não só ir à igreja, mas a conhecer a Jesus e a andar nos caminhos de Jesus. É claro que ninguém é perfeito, mas a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, caminhando com Cristo. Mas o importante é que ela nos ensinou, para mim, para os meus irmãos, o caminho certo, o caminho correto. E por isso nós andamos hoje no caminho correto, tanto eu como meus irmãos. Sempre andamos desde criança, nunca deixamos ao Senhor Jesus e nunca vamos deixar. Eu nunca deixei o Senhor Jesus e nunca deixarei, e nem meus irmãos. E ela é que iniciou isso na nossa vida, né? Além disso, ela era uma pessoa muito dedicada à igreja. No serviço voluntário, ela pregava e ela também ensinava, né? Ela estudou teologia e ela ensinava as pessoas a palavra de Deus. Ela ensinava um curso de teologia básico, né? Ela era uma professora de teologia básica. Era um curso da Bíblia, né? Onde ensinava o básico de teologia, vamos resumir assim. Mas ela fez a faculdade mesmo de teologia, foi um tempo muito maravilhoso para ela. Ela foi uma pessoa que sempre estudou, ela sempre gostou de estudar, e isso também eu peguei um pouco dela, de estudar, de ler livros. Meus irmãos acabou pegando um pouco também, e nós aprendemos muito com ela. Ela deixou um legado, né, porque ela era uma pastora, mesmo que voluntária, né, reconhecida perante o Senhor. Ela era uma pastora perante Deus, ela era reconhecida. E ela ajudou muitas pessoas, levando a Cristo, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho de Jesus em várias comunidades. E muitas pessoas foram abençoadas, né? Se alguém tá ouvindo esse vídeo e conhece ela, sabe disso, já ouviu alguma pregação dela, sabe disso também, porque ela se dedicava muito ao Senhor e ela também se dedicava muito a cuidar dos seus filhos na nossa infância, e ela nunca deixou a gente sem desamparado, porque nós sempre tivemos ela por perto. E eu sempre tive proximidade da minha mãe. Eu e meus irmãos, nós de maneira igual, um período morando longe dela, mas sempre estando próxima. Mas ela nos ensinou a ser maduros, procurar ser independente, a não ser também dependente do pai ou da mãe. Então ela ensinou muito isso, e ela ensinou muito a nós servirmos a Deus, porque sem Deus nós não somos nada, e por isso que eu sirvo a Deus até hoje. Nós crescemos, como eu falei um pouquinho no início, nós crescemos indo à igreja, permanecemos também na igreja, nós servimos também, eu servi. Ela fazia vídeos no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição dos vídeos dela. Os vídeos dela que ela fazia de pregações muito abençoadas. Eu fui muito abençoada com as pregações dela. Eu fui muito abençoada com o ensinamento dela, da palavra de Deus. Ela pregava de uma maneira que Deus usava ela mesma
E ela também era muito abençoada, era muito usada para orar pelas pessoas e era muito abençoada. E Deus sempre esteve conosco em todos os momentos, comigo, com a minha família. E enquanto minha mãe cuidava muitas vezes de coisas que era de orar pelas pessoas, de dar a palavra para alguém, Deus também cuidava da gente, da sua família, dos meus irmãos, do meu pai, e cuidava de nós. E por isso nós honramos a vida dela, tanto em vida, né? Ela sempre foi muito honrada por mim e pelos meus irmãos, e honramos a memória dela agora, nesse momento que ela já partiu, né? No momento que foi a perca, né? É muito doloroso, foi muito difícil, né? No início. Hoje, ainda, claro que a gente sente, mas mais fortalecidos, mais renovados, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, né? Ainda é difícil porque, por exemplo, esse ano foi o primeiro ano, né, do Dia das Mães, que foi sem ela. Ela faz final de ano aniversário, ela faleceu com 58 anos, né? Ela tinha 58 anos. Em dezembro, dia de 27 de dezembro, ela ia fazer 59 anos, né? Ela faleceu com 58 e ia fazer 59 em dezembro. E ela, muito nova, ela não parecia a idade que ela tinha, ela parecia ser mais nova. Ela sempre se arrumou bem, sempre se cuidou, e ela realmente aparece da minha mãe, ela parecia ser mais nova do que ela era. Claro que a gente sente, porque a gente imagina assim que nossa mãe faleceu nova, né? A gente imagina que a mãe vai viver 90 anos ou mais de 90, é o que você deseja. Você nunca imagina perder a sua mãe nova, né? Mas assim, a gente sabe o que acontece. Eu conheci pessoas que perderam a mãe mais nova do que a minha mãe. Então eu fico pensando que para essa pessoa deve ter sido também muito mais difícil, né? Cada um tem sua dor, sua luta, sua dificuldade, e Deus sabe de todas as coisas, porque foi muito bom os anos que nós tivemos com ela, e de aprendizado muito, graças a Deus. E sem o ensinamento dela, não sei onde estaríamos, né?